Bom dia, meu nome é Felipe Alencastro, eu sou aluno de doutorado da Universidade de Alberta. Hoje eu vou estar falando sobre princípios de LiDAR, mais especificamente sobre princípios de LiDAR de superfície, que é o tema da minha tese de doutorado. Bom, primeiro, LiDAR é a abreviação de Light Detection and Range, ou seja, a luz detecta um alvo e mede a distância desse alvo para o sensor. É um sensor ativo, ou seja, ele emite uma luz e mede o retorno dessa luz usando um laser, que é uma luz monocromática, que tem um comprimento de onda específico, e o cálculo da distância é feito a partir da velocidade da luz, que ao nível do mar é de 300 mil km por segundo. Existem três principais plataformas utilizadas para a coleta de dados utilizando LiDAR. A primeira e mais comumente encontrada é o aerotransportado a bordo de um avião. A segunda é o orbital, onde o instrumento está a bordo de um satélite ou de uma espaçonave. E o terceiro tipo é o terrestre ou de superfície. Primeiro vamos falar sobre o aerotransportado. Ele é usado principalmente para mapeamentos topográficos. Ele foi desenvolvido primeiramente para isso, mas também é muito utilizado para aplicações florestais, desde os anos 90. Ele requer a classificação do alvo detectado, ou seja, você, quando recebe os dados, você tem que saber classificar o que você está mapeando, como nesses conjunto de pontos aqui. Os pontos em cima representam a copa das árvores, esses pontos embaixo ele representa o solo, e os pontos intermediários eles são relativos ao subbosque. É importante se notar que quanto mais fechada for a copa, menos pontos você vai conseguir pegar abaixo dela, seja de solo, seja de subbosque. Uma parte fundamental do instrumento é a unidade de medição de inércia, cuja sigla é essa em inglês, que mede a velocidade do avião e das medições, bem como o ângulo que as medições são feitas. E depois isso é ajustado para se gerar a nuvem de pontos com as informações de X, Y e Z. Essas medições normalmente abrangem estudos em escala regional. Existem dois tipos de instrumentos. Um opera com discrete return, ou seja, para cada luz emitida há apenas um retorno, caso haja retorno, caso alcance algum alvo, ou a waveform return, onde cada facho de luz emitido, o retorno é medido em relação à proporção do que foi emitido. Nesse caso, gerando uma waveform de acordo com a detecção dos alvos que vão sendo detectados ao longo que essa luz vai se dispersando. Um exemplo de uso de LiDAR aerotransportados para estudos florestais é a análise de biomassa em sucessão florestal. Nesse caso, ele é feito uma análise de waveform, mas essa análise ela pode ser feita também usando-se dados de discrete return. Nesse caso, você tem que fazer a medição do número de pontos por extrato que você está medindo, ou seja, você vai fazer uma resolução vertical e vai medir a cada metro, a cada 10 centímetros ou a cada 5 metros, de acordo com a resolução que você escolheu,
quantidade e a proporção dos pontos que vão sendo encontrados em cada extrato que você está querendo analisar. Nesse caso aqui, o primeiro caso é uma floresta jovem, é a regeneração recém-iniciando. Então tem um pico muito grande aqui, na altura zero, que representa o solo, ou seja, o solo é muito bem representado, a superfície. E essa segunda informação aqui, ele se refere à vegetação, ou seja, você consegue ver que é a vegetação que não atinge os 5 metros de altura e com pequena representação. Já no segundo segundo caso, é uma vegetação um pouco mais antiga, homogênea. Então você encontra aqui, como no primeiro, um pico grande do solo, e esse segundo pico aqui representa a copa das árvores, que está aqui por volta dos entre 10 e 15 metros, sendo que o pico das árvores chega até quase 30 metros. O terceiro exemplo é uma floresta já um pouco mais desenvolvida e não tão homogênea como as duas primeiras. Então você tem ainda o pico maior, o solo, e esses picos intermediários representam o subbosque, enquanto esse pico maior aqui representa a copa dessas árvores maiores. O terceiro exemplo é uma vegetação mais velha e homogênea, então você não tem um pico tão grande do solo, porque ele está coberto pela vegetação, e a copa das árvores encontra-se com um ponto médio aqui de 30 metros, mas chegando o topo das árvores até mais de 50 metros. O segundo tipo de LiDAR existente hoje é o orbital, que pode ser feito a bordo tanto de um satélite ou de uma espaçonave. Ele normalmente utiliza instrumento de medição tipo waveform. São dados para gerar estudo de escala global. Um exemplo de sensor é o GLASS, que esteve a bordo do ICESat, que foi lançado pela NASA em 2003. Esse sensor tem uma resolução espacial de 70 metros, uma resolução temporal de 33 dias, ou seja, a cada 33 dias ele revisita a mesma área. Isso é ótimo para estudos multitemporais. Agora, esse tipo de dado ele é extremamente dependente de um bom modelo do terreno para que você tenha resultados válidos para estudos florestais. Ou seja, você precisa de um modelo digital bastante confiável para que você possa analisar esses dados. Esse sensor ele foi operacional entre 2003 e 2010. Aqui a gente tem um exemplo de um estudo de altura de vegetação a nível global, que foi feito utilizando o GLASS, e os dados foram validados com dados de campo, nesse caso. Então a gente vê que aqui nas principais florestas tropicais, aqui na Amazônia, na floresta tropical úmida da África e nas ilhas da Oceania, com vegetação bastante densa, o topo da copa está por volta dos 40 metros, bem como em regiões aqui da América do Norte, algumas partes da Ásia também. O terceiro tipo é o LiDAR de superfície.
TLS, que significa Terrestrial Laser Scanning, é a forma onde vocês vão mais encontrar esse tipo de sensor na literatura. Então, se vocês quiserem procurar, ponham TLS LiDAR, que vocês vão encontrar os artigos com esse tipo de dado. Ele coleta as coordenadas geográficas para cada ponto, medindo x, y, z, além das geográficas x, y, o z, que no caso é a altura, é parte fundamental desse dado. Esses dados podem ser coletados utilizando-se uma ou mais estações, ou seja, uma ou mais pontos de iluminação. Isso vai depender do tipo de estudo que você vai querer fazer. Se você tiver a intenção de ter um modelo 3D da sua floresta, você vai ser necessário que você tenha múltiplos estações para gerar e para unir essas nuvens de ponto e formar a sua nuvem de ponto em 3D. Para isso é necessário ao menos 3 estações. Se você aumentar o número de estações, você vai ter um dado de melhor qualidade. E se você tiver uma vegetação que é muito densa, você vai precisar de mais estações. Quanto mais densa a vegetação, ou você aumenta o número de estações, ou você diminui a distância entre as estações para poder gerar o seu dado. Outra informação, além das informações sobre X, Y e Z, que também podem ser disponibilizadas dependendo do instrumento que você está usando, é a intensidade refletida. E essa intensidade ela pode ser utilizada para saber a composição, que tipo de material você está medindo, qual é o tipo de material do seu alvo. E essa intensidade ela vai ser função do comprimento de onda que você está usando, bem como da composição química do material que você está medindo. Aqui na Universidade de Alberta a gente tem trabalhado com 3 instrumentos de LiDAR de superfície. O primeiro é o Leica, é um instrumento Leica, é a estação C10, é o nome do modelo do sensor. Ele coleta dados a partir do primeiro reflexo, ou seja, é um Discrete Return sensor, uma distância máxima de 300 metros, com uma acurácia de 6,6 milímetros. Essa distância máxima de 300 metros ela é para medições em engenharia civil, para a qual o sensor foi desenvolvido. Para florestas, para medidas em ambientes florestais, a distância máxima é de 100 metros. O comprimento de onda utilizado por esse sensor é de 532 nanômetros, ou seja, uma luz verde. O instrumento é capaz de fazer até 50 mil medidas por segundo, com field of view de 360 graus horizontal e 270 graus na vertical. Esse 270 porque embaixo, nessa parte logo abaixo do sensor, ele não mede justamente porque tem o tripé, então ia ter e o sensor é essa parte aqui, então ia ter um ponto cego, então ele não mede essas áreas que seria o ponto cego dele. Um outro instrumento que a gente utiliza aqui é o VEGNet, é um instrumento experimental, foi desenvolvido na Austrália. Ele mede a distribuição de biomassa no perfil vertical da floresta. O comprimento de onda é de 635 nanômetros, é uma luz vermelha, e o field of view é 360 graus na horizontal, com 57
um field of view fixo de 57,5 graus. Esse ângulo ele foi escolhido de forma a maximizar a coleta de dados de folhas. É um ângulo que foi estudado onde maximiza a coleta de pontos em relação às folhas. Ele mede entre 900 e até 3.000 medições ao longo do ciclo inteiro. Você pode ajustar isso de acordo com o número de medições que você quer. O default que a gente tem usado aqui é um ciclo com 1.100 medições e leva aproximadamente 45 minutos para fazer essas 1.100 medições. Outro instrumento muito utilizado, que é recém-adquirido aqui pela Universidade de Alberta e muito utilizado em estudos de vegetação, é o RIELG. O modelo que a gente tem aqui é o VZ400i. Ele tem uma distância máxima de medição de 800 metros. O comprimento de onda utilizado é o infravermelho próximo, próximo dos 700 nanômetros. Ele faz até 500.000 medições por segundo com acurácia de 5 milímetros. O field of view desse instrumento é de 360 graus na horizontal e 100 graus na vertical. Esse é um instrumento onde você vai encontrar mais bibliografia a respeito relativos a estudos florestais. Algumas limitações dos LiDAR de superfície eu vou estar falando agora. A primeira é o efeito de sombra, shadow effect ou occlusion effect. Na literatura vocês vão encontrar esses dois termos. Ele se refere às sombras que existem atrás de cada alvo que você mede. O laser ele não é capaz de ver atrás de um alvo, então tudo que tiver atrás, nesse caso você vê um grande espaço preto que foi sem dado nenhum, foi causado por esse tronco aqui. E cada tronco que tiver, cada folha, cada alvo que for atrás dele, você não vai ter informação. Para minimizar isso, você pode utilizar dados de várias coletas, ou seja, você põe os seus sensores em diferentes posições de forma a minimizar esse efeito de sombra. Outra limitação deve-se às condições atmosféricas. O vento, quanto mais instável for o alvo que você estiver trabalhando, maior ele vai ser limitado pela presença de vento. Nesse caso aqui, você vê que os troncos grossos eles não apresentam distorção, mas em compensação isso daqui é um cipó, ele apresenta essa grande deformação causada pelo vento. Então, uma coisa que deveria ser quase que reta se transformou nesse formato de zigue-zague. Aqui em cima você encontra a mesma coisa de forma um pouco menos acentuada também. Aqui. Então, aqui é outro exemplo. Quanto mais instável seja o alvo que você está medindo, mais dependente do vento ou da ausência de vento você vai ser para coletar seus dados. Outra limitação são os efeitos atmosféricos. Eles são causados por poeira ou por umidade, água, neblina, qualquer coisa na atmosfera que possa ser refletida pela luz e o sensor observar. Nesse caso aqui são uns feixes, cada feixe desse representa uma das estações de medição
e vão até 300 metros, que é o limite de distância de medição do instrumento. Então, antes de começar a trabalhar com os dados, você tem que limpar esses dados que, na verdade, são nós que estão atrapalhando aí. Eles não se referem a nada e estão apenas aí formando a nuvem de pontos, mas você tem que limpar esse tipo de problema antes de começar a analisar seus dados. Caso você não limpe, quando você for analisar a altura máxima da sua floresta, vai dizer aqui que a altura máxima da floresta é 300 metros, o que está longe de ser real. Como eu falei anteriormente, a gente pode usar dados usando uma única coleta de um único ponto de iluminação ou múltiplas coletas de múltiplos pontos de iluminação para gerar a sua nuvem de pontos. Primeiramente eu vou falar sobre a coleta simples, ou seja, você só escaneou apenas uma vez a área. O dado que você vai obter a partir disso é um dado desse tipo aqui, que vai lhe permitir a análise do DAP das árvores que você tiver, a altura das copas, você vai poder analisar, a altura total da parcela, a altura máxima, a Plant Area Index, área foliar, e Plant Area Volume Density, que é função da distribuição de biomassa no extrato vertical da floresta. Então você pode... Ele é a função da Plant Area Index, mas em relação a cada extrato que você possa querer medir. Análise de dados múltiplos scans. Essa é a parte que é mais utilizada quando você usa LiDAR de superfície, ou seja, você forma uma nuvem de pontos a partir de diversas nuvens de pontos de scans individuais que você produziu. Ele gera uma informação em 3D, você necessita ao menos 3 scans, 3 pontos de iluminação diferentes para poder gerar uma informação em 3D. E ele gera a possibilidade de todas as informações do single scan, do scan único, além da possibilidade de você calcular o volume das árvores ou de qualquer outro objeto que você esteja medindo. Aqui é um exemplo de dados de múltiplos scans. Nesse caso, a gente fez uma subsample os dados, ou seja, a gente diminuiu a densidade de pontos para facilitar a análise e diminuir a interferência. Depois a gente identificou uma área, nesse caso era para análise de DAP, diâmetro na altura do peito. Então a gente seccionou essa área que está entre 1 e 2 metros de altura. Na segunda etapa, a gente extraiu essa nuvem de pontos que foi selecionada aqui, mas ela ainda tem bastante interferência de folhas e outro tipo de coisa. Então essa nuvem de pontos foi reclassificada para separar apenas os pontos que geram cilindros, que são as árvores, né? Não são cilindros perfeitos, mas esse algoritmo ele consegue separar esses cilindros. E então, com esses cilindros, a gente pode ou calcular o DAP, o diâmetro na altura do peito, ou então você pode separar cada um desses
partes de tronco de árvore, e uma vez que você separe ele, você pode reconstruir a árvore que você queira trabalhar. E aí fazer outras análises como de volume, ou ligação, altura. Depende do tipo de estudo que você esteja interessado em fazer. Aqui é outro exemplo de uso de múltiplos scans. Os dados foram coletados na Costa Rica. E a gente gerou essa árvore em 3D. Eu vou passar de novo para fazer alguns comentários. Nesse caso, as folhas ficaram em azul e os troncos e galhos em verde e amarelo, em função da densidade de pontos. Isso aqui foi além da união das diferentes nuvens de ponto para formar o 3D, a gente fez uma análise de densidade de pontos para tentar separar as folhas dos troncos, da parte lenhosa. Uma parte importante na análise de dados é a correção topográfica, porque dificilmente se trabalha numa área completamente plana. No floresta isso é praticamente impossível, e se você não fizer a correção topográfica, você vai estar incorrendo em erros, porque, como a gente pode ver aqui, essa região aqui está abaixo dessa, então a copa dessas aparecem bem mais alta, ser bem mais alta do que a copa dessas, quando na verdade, quando você corrige a topografia, você tem uma visão melhor de onde estão as árvores maiores, onde que é os pontos maiores da floresta e onde são os pontos mais baixos. Então, para fazer essa correção, a gente fez a identificação do solo, separou o solo e separou o que é a vegetação em si, e nesse caso aqui a gente gera dois produtos. A gente gera o modelo topográfico da área e o modelo da floresta. Quando a gente corrige, isso daqui é aquela mesma floresta corrigida, então você vê que é mais homogêneo aqui a altura da copa, não tem aquele desnível, o chão ele está no mesmo nível. E aí, a partir de agora, você pode fazer uma análise real do que está acontecendo na sua floresta. De novo, quando a gente coloca o dado original, que é o branco, junto com o dado corrigido, que é o verde, a gente vê a diferença. Aqui nessas regiões onde aparece verde, significa que no dado original, essa altura estava subamostrada, estava menor do que ela é na verdade. Enquanto esses pontos aqui, onde estão em branco, significa que os dados estavam sobreamostrados, ou seja, superestimados. Ou seja, ele aparece no dado original maior, mais alto, com a floresta mais alta do que realmente ela é. Então, voltando, a gente vê que é mais ou menos homogêneo, e aqui a gente vê que como a diferença entre o dado original e o dado corrigido. Isso é fundamental para quando você for fazer a análise de dados. Aqui a gente está fazendo uma análise de Plant Area Index, área foliar.
se vê que o total da Plant Area Index, da área foliar, ele não se altera, é 1,42, algo assim. Só que a diferença está aqui, nesse dado corrigido. As medições começam do zero e vão crescendo, enquanto no dado não corrigido começa em -7. Então isso muda o ΔH, a altura total da floresta. Nessa floresta aqui corrigida, a altura total é 32 metros, enquanto nessa aqui é 32 mais 7, então vai a 39 metros. Então, no dado não corrigido, você tem a impressão que a floresta é 7 metros maior do que ela realmente é. Então é um erro bastante representativo, que se não for corrigido, você vai levar esses erros para todas as suas análises. Então, para concluir essa nossa conversa de hoje, o LiDAR é uma tecnologia com diversos usos na área florestal e também na área de meio ambiente. Ele possibilita o acesso de diversas métricas florestais de forma rápida, desde que você tenha os algoritmos e uma forma de análise já pré-estabelecida. Ele é usado por diferentes plataformas, pode ser utilizado por diferentes plataformas, com análises de diferentes métricas em escalas diferentes, ou seja, dependendo do que você quer calcular e da escala do seu trabalho, você tem que escolher uma plataforma de LiDAR diferente. Se você estiver trabalhando em escala global, você vai precisar de um LiDAR de orbital. Se você está trabalhando numa escala regional, você vai trabalhar com LiDAR aerotransportado. E se você for trabalhar numa escala local, seja de 1 hectare ou até de uma árvore individual, você queira calcular o volume daquela árvore, você vai usar o LiDAR de superfície. Para se analisar os dados, você precisa de uma atividade intensa computacional, são necessários computadores muito potentes e diferentes tipos de algoritmos, porque são diferentes etapas que você vai passando para analisar seu dado. E isso vai depender também do tipo de análise que você vai querer fazer com seu dado e o tipo de estudo que você vai estar fazendo. Os próximos passos para o desenvolvimento do LiDAR e continuação dos estudos é o desenvolvimento cada vez mais de algoritmos que facilitem a análise dos dados. Já existem alguns, mas ainda há muito que ser feito, há muito espaço para crescimento nessa área de desenvolvimento de algoritmos, separação de folhas, geração do modelo digital do seu terreno, separação de solo, separação de folhas, separação de parte lenhosa. Então tudo isso ainda está em desenvolvimento, já existem alguns estudos, mas sempre pode ser melhorado. Também o desenvolvimento de fluxos de trabalho para as etapas de processamento e para análise de dados seja feita de forma automatizada, porque hoje em dia cada etapa é feita individualmente e você gasta muito tempo em cada uma das etapas. Então o desenvolvimento de um fluxo de trabalho com algoritmo já dentro desse fluxo que vai automatizando essas etapas é um passo fundamental para que cada vez mais dados LiDAR sejam usados por um número maior de pessoas, porque por enquanto ainda está muito restrito a um pequeno número de especialistas.
E por último, a integração de dados de LiDAR com outras fontes de sensoriamento remoto, como é o caso dessa figura aqui, onde a gente fez a união de dados de LiDAR de superfície, usando múltiplas estações, ou seja, múltiplos pontos de iluminação, junto com uma nuvem de pontos, que é esse mais verde, mais escuro, gerado por um drone. Então, essa união de diferentes fontes de sensoriamento remoto é muito interessante, principalmente pelo fato de, como eu falei anteriormente, um dos grandes limitantes para o uso do LiDAR é o efeito de sombra, shadow effect ou occlusion effect. Então, para tentar corrigir isso, você pode usar outros tipos de dados que têm uma melhor penetração em áreas onde o seu sensor LiDAR não esteja penetrando tão bem. Nesse caso, como foi um LiDAR de superfície, ele tem o efeito de sombra, ele é mais dominante nas copas, porque até o laser chegar na copa tem muitas interferências. Então, a maior área onde tem o efeito de sombra é nas copas. Nesse caso, a gente tentou corrigir isso com dados de drone que pegam justamente essa área da copa. E aí, unindo-se esses dois tipos de dados, a gente tem um modelo mais real da floresta. Aqui eu coloquei alguns artigos que eu acho interessantes sobre tanto LiDAR de superfície, orbital e aerotransportado. Então, de acordo com o interesse de vocês podem procurar aí, de acordo com o que vocês tenham mais interesse de saber ou ter mais conhecimento. São alguns papers muito interessantes e que usam diferentes sistemas. Bom, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Obrigado a todos. E agora a gente vai abrir para alguns questionamentos. Então, se vocês tiverem algumas perguntas, eu vou estar aqui disponível durante alguns minutos para tirar qualquer dúvida que vocês possam ter. Obrigado pela atenção e até a próxima.